Dr. Paulo Bus. Primeiramente, obrigado por aceitar o meu convite, né? Eu tenho feito uma série de entrevistas com médicos sanitaristas desde o início da pandemia, né? Lá no início de março, eu entrevistei o doutor Pedro Reginaldo Prata, né? Depois, no final de março, início de abril, eu entrevistei o doutor Azeredo Costa, né? E, mais recentemente, eu entrevistei o doutor José Gomes Temporão, né? O ex-ministro da Saúde. E eu sou muito amiga da Cristina Tavares, né? Que também sou amiga, foi assessora há muitos anos da Fiocruz, né? E então ela sempre fala muito no senhor, então tive vontade também de procurar o senhor para participar aí dessa série de entrevistas para a gente tentar entender essa pandemia, esse problema que a humanidade toda está passando, né? Essa entrevista ela vai ser gravada para o meu canal no YouTube e também vai ser publicada em texto no meu site, que é um site de jornalismo político e cultural, mas nessa pandemia eu tenho feito entrevistas diversas, é um site chamado Quem Tem Medo da Democracia, e vai também para um site especializado em saúde de uma amiga minha, que se chama Vida e Ação. Né? Tomei nota. Oi? Já tomei nota. Então, aí a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é relativa a esse pedido, esse clamor da Fiocruz nesse momento para que se faça o lockdown, né? Eu tenho visto, enfim, muitas críticas a isso, de pessoas que acabam indo na onda aí infelizmente, do presidente da República e tudo mais, e que dizem que a Fiocruz, né, está querendo destruir os empregos, essa coisa de economia versus vidas, né, que é uma falsa dicotomia, mas que, infelizmente, foi impregnado aí em boa parcela da sociedade. Né? Eu queria perguntar sobre a necessidade real que o senhor vê de lockdown nesse momento, né? Qual a necessidade que o senhor vê de lockdown e onde isso seria feito, se seria só nas cidades atingidas ou se seria uma coisa mais ampla, e também a perspectiva de duração desse lockdown. Bom, de fato, nós estamos com uma experiência já grande, né, de quase 3 meses ou 2 meses e meio da epidemia aqui no Brasil e um tempo muito maior em outros países. E o que nós estamos observando é que, nos países em que se fez com seriedade, no momento exato, no momento certo, que é no início digamos, espalhamento do vírus, que é um vírus muito contagioso e ele rapidamente se espalha, quando, nos países em que foi feito um fechamento, um lockdown grande, intenso, praticamente tudo fechando no início da pandemia, no início do processo, os resultados foram muito bons. Um exemplo disso é a Alemanha e o outro exemplo é a própria China. E Singapura é um outro exemplo. Então, no momento que nós estamos, nós já perdemos uma excelente oportunidade de ter feito essa medida desde o momento em que o ministro Mandetta conduziu o processo. E ele já vinha sinalizando com a equipe dele, que era excelente o grupo, muito bons epidemiologistas, já vinha sinalizando que em algum momento seria necessário o lockdown. Eu acho que o momento melhor já passou, portanto, porque seria 2 semanas atrás, o lockdown deveria ter sido já implantado e total, para que nós hoje não tivéssemos essa curva ascendente extremamente perigosa, não só no número de casos, como no número de mortes. Mas, de qualquer maneira, a experiência mostra, a Itália começou tardiamente, mas quando começou, ela já estava na ascensão da curva e das mortes, que o sistema lá entrou em colapso. De qualquer maneira, eles fizeram o lockdown. Tardio, mas fizeram. O resultado foi o que se viu. Então, o Brasil precisa fazer o lockdown. Como é um grande território,
é óbvio que esse lockdown não precisará acontecer em muitos lugares. Quando a gente olha o mapa do Brasil, o litoral brasileiro, né, que são as cidades mais populosas, as metrópoles, é aí que a epidemia é mais dura. São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza e Manaus, que é uma coisa surpreendente, mas que se explica por causa do hub da Zona Franca, com muitos aviões trazendo e levando profissionais e tal. Então, se explica também. Então, o mundo do interior do Brasil, talvez, examinando cada região metropolitana, cada cidade, cada região do interior, talvez não fosse necessário o lockdown. A economia poderia funcionar. Mas em cidades como o Rio de Janeiro, conforme a Fiocruz, inclusive, recomendou, com muita qualidade, a análise feita e com muita qualidade a recomendação do lockdown, o Rio de Janeiro e São Paulo são exemplos típicos de cidades que precisam fazer um lockdown, no mínimo, por 20 a 30 dias, no mínimo por 20 a 30 dias, e, se fosse possível, quer dizer, eu não gosto de dizer assim, mas rezar para que funcione. Porque no momento em que nós estamos, é possível que o número de contaminados já seja além do número que seria recomendável para fazer o lockdown. E aí você já não consegue segurar, porque as transmissões passam a se dar no interior das famílias, quer dizer, no interior das casas, principalmente nas regiões pobres e nas favelas verticais e horizontais da cidade. Em síntese, lockdown por no mínimo 20 a 30 dias para o Rio de Janeiro é a recomendação que a Fiocruz fez e que pode se estender até por mais 30 dias, quer dizer, até por 60 dias. Então, essa é a recomendação. Acho que eu te respondi a importância, a necessidade imperiosa e o prazo de 20 a 60 dias, dependendo da evolução da pandemia aqui. Tá respondido. O Guilherme Benquimol, que é o presidente da corretora XP, ele causou indignação recentemente ao afirmar que o pico da doença já passou para a classe média ou média alta, né? Então, a pergunta que eu tenho a fazer em cima dessa afirmação desse presidente da XP, de que o pico da doença já passou para a classe média ou média alta, é se a população que tem acesso à saúde, aos respiradores, seria... Perdão, a população que não tem acesso à saúde, aos respiradores, seria, no momento, a bola da vez, né? Se o senhor arrisca alguma projeção sobre o avanço da doença nas comunidades mais pobres nas próximas semanas, seria essa população mais pobre, seria o foco da doença nesse momento? Bom, primeiro eu queria lamentar profundamente com uma pessoa extremamente ignorante falou: esse senhor não merece respeito de ninguém, porque ele é uma pessoa interessada no mercado de capitais, que é um dos grandes culpados das muitas desigualdades, dos muitos desarranjos globais, planetários, tanto na questão social quanto na questão ambiental, porque eles financiam os grandes extrativismos, que, em última análise, são responsáveis pelos enormes desequilíbrios ambientais, que, em última análise, são responsáveis pela emergência de zoonoses, de doenças que passam de animais para os seres humanos, como a maioria das epidemias por vírus. Gripe aviária, influenza, gripe suína, a própria SARS, MERS e agora a Covid-19, todas são doenças que vêm de uma forma absolutamente estúpida como as grandes empresas estão tratando o planeta, né? É muito fácil um vírus passar para seres humanos, vírus respiratórios que depois manterão a cadeia de transmissão entre pessoas, que se falam, que emitem gotículas e transmitem uma outra. É o caso do sarampo, é o caso das demais coronavírus, porque nós temos muitos coronavírus circulando. Alguns deles se dão bem no processo de vida, né, do processo transmissível. Então, uma pessoa que diz isso não merece crédito, merece o desprezo da sociedade.
porque ele pensou, em primeiro lugar, nos negócios dele, em segundo lugar, ele pensou numa segmentação da sociedade. Quer dizer, ele pensou que a classe média e rica é que vale a pena, pelo que eu dá a entender as afirmações dele. E, de fato, o que nós vamos ver agora é uma explosão, eu posso usar essa palavra com bastante, enfim, sem querer causar, não é, entre nós todos, mas susto, pânico, inclusive, sim, vai ser nas comunidades pobres que agora nós vamos ver a eclosão de uma enorme quantidade de casos e uma enorme quantidade de óbitos pela letalidade, já que o acesso dessas comunidades é muito menor ao sistema de saúde, ainda que o sistema público brasileiro, o SUS, ele tenha muita capilaridade, ele está lá dentro dessas comunidades. Só que nós temos que dizer que o tráfego, melhor dito, de pessoas entre as comunidades pobres e as residências de classe média e rica não terminou. Os cuidadores, as empregadas, as diaristas continuam indo e vindo. Um transporte público lamentável, como nós temos, esse é um transporte público tão irresponsável que, à medida que cai o número de passageiros, óbvio que se reduziu a mobilidade social, eles retiram, na mesma medida, os ônibus, barcos, metrôs, etc., mantendo a mesma sardinha, lata de sardinha, que existe sempre no transporte público. Ou seja, eles mantêm a cadeia de transição intensa no transporte público. Então, nós vamos ter, enfim, estamos tendo, né? Vamos ter um número muito maior de casos nas favelas verticais e horizontais do Rio de Janeiro, das grandes metrópoles, não apenas do Rio, incluindo aqui no Rio de Janeiro, Zona Oeste, Baixada Fluminense e as favelas verticais da Zona Sul. E o lockdown ele só vai funcionar se nós fizermos adequadamente o acesso dessas pessoas. Não as imensas filas da Caixa Econômica, mas sim descentralizar, inclusive, a entrega do dinheiro, seja com caixas fortes, caminhões que vão às portas dos lugares onde as pessoas moram para distribuir o seu recurso financeiro. Mas isso também não basta. Para o lockdown funcionar, para que a gente reduzir o peso da infecção e da transmissão nas favelas do Rio de Janeiro, nós vamos precisar utilizar distribuição de cesta básica, isto é, comida, galões de água, porque não há água intermitente nesses lugares, e produtos de higiene pessoal, de limpeza para o ambiente que as pessoas vivem, para as casas. Sem essas medidas, que pode ser perfeitamente acionada pelos serviços de assistência social das prefeituras do Estado, combinado com a atenção primária da saúde da família e dos agentes comunitários, aí sim o lockdown pode funcionar. Mas sem isso, não vai funcionar. E por que eu digo com tanta ênfase, com tanta certeza? Porque as pessoas vão ter que sair, ou elas vão morrer de fome, porque se não tiver alimento, o que as pessoas vão comer? Então, tem que ter a cesta básica associada com produtos de limpeza, com galões grandes de água potável e água, porque a gente não tem certeza que a SEDAI faça chegar a água nesses locais, e o dinheiro ser entregue mais próximo das próprias casas, para não acontecer, como a gente vê, as filas imensas, produtoras de contagiosidade, nas portas dos bancos da Zona Sul, da Zona Oeste, da Zona Norte, etc. Tudo bem. Bom, vamos lá. Temos visto muitos estados investindo na ampliação de leitos de enfermaria, né, e de UTI, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Há vários hospitais de campanha que estão sendo construídos, né, e que ainda não ficaram prontos, né? E os que ficaram prontos não estão funcionando ainda a plena carga, porque faltam profissionais, equipamentos, né? Como no caso de 2 que foram entregues no Rio de Janeiro, no Leblon e no Rio Centro, né? Enquanto isso, a espera de doentes por leito já passa de 1.000 pessoas, né? A própria Fiocruz está investindo em um hospital de campanha de ponta, lá dentro de um campo lá da Fiocruz, né? E então eu queria saber se o senhor acha que a gente perdeu o timing, de certa maneira, na oferta dessas unidades
de campanha diante desse pico que a gente está vivendo hoje, né, principalmente no Rio de Janeiro. A gente fica apreensivo saber se esses hospitais serão suficientes para atender a necessidade do que ainda virá, né? E também, se em vez de hospitais de campanha, não seria melhor apostar na reativação de leitos já existentes, né? Que somente no Rio de Janeiro são 2.700 leitos parados nas redes federal e estadual e municipal também, né? Então, queria que o senhor comentasse isso. Duas hospitais de campanha. Certamente nós perdemos tempo, sim, porque o acúmulo, a fila de espera, digamos, por leitos de maior qualidade do ponto de vista da assistência, da suporte à vida, que, afinal de contas, é o único recurso que nós temos, não temos remedicamentos, não temos vacinas, então o único recurso é esse, suporte à vida, e para isso nós precisamos de leitos mais sofisticados, com ventiladores, monitores cardiovasculares, temos que ter pessoal muito bem treinado, inclusive para que essas pessoas que estão nos tratando não se infectem elas também, e vamos perdendo cada vez mais força de trabalho. Então, essa combinação ela é fundamental, que se abram leitos, que já tem espera grande, por um lado, e as coisas, lamento dizer de novo, lamento profundamente dizer, elas tendem a piorar, nós vamos ter mais casos graves, mais necessidade de leitos, e sim, tem que combinar a abertura desses leitos com a reativação de leitos que estão fechados. O problema dos leitos que estão fechados é similar às construções de leitos novos em hospitais de campanha, porque nesses lugares, são principalmente hospitais federais do Rio de Janeiro, eles têm uma força de trabalho muito envelhecida. Há muito tempo não tem concurso público, há muito tempo nunca houve adequada integração dos leitos públicos federais com os estaduais e os municipais. Isso é um absurdo, mas é uma realidade desse sistema caótico que a gente tem no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, nós vamos ter que trabalhar com as duas estratégias, né? Uma é buscar com extrema rapidez e urgência a abertura dos leitos federais, colocar lá a força de trabalho contratada pelo município, ou pelo Estado, ou pelo próprio Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem hoje na mão tudo para contratar gente, tudo para comprar produtos, tudo, porque tem uma delegação legal para isso, que foi decretada a partir da decretação do estado de emergência e dos recursos aprovados pelo Congresso Nacional para aquilo que se chamou orçamento de guerra, que eu acho um nome completamente absurdo, mas, enfim, o orçamento para a emergência sanitária. Então, temos todos os elementos. O que não temos é coordenação das ações, o que não temos é seriedade no tratamento da proteção à vida, da cura, quando já não há mais possibilidade, né? Trabalhar com assistência adequada para evitar os óbitos e fortalecer extremamente o trabalho, como a gente falou, intersetorial, juntando saúde com o pessoal da assistência social, atenção primária, atenção secundária, terciária, e combinar as redes, os hospitais, as ofertas de leitos federais, estaduais e municipais. Se não houver essa coordenação, e eu reconheço no secretário Edmar o esforço enorme que ele está fazendo, e não vejo, contudo, que esteja se alcançando essa desejável coordenação. Eu acho uma coisa absurda que os leitos federais do Rio não estejam já subordinados ao comando único da autoridade sanitária do Estado. Isso não há razão alguma para que esteja acontecendo, não há razão alguma para o Ministério da Saúde, ou passando dinheiro ele mesmo, comprando equipamentos necessários e contratando força de trabalho para reativar os leitos de hospitais federais, ao tempo em que se está terminando muitos hospitais de campanha. A Fiocruz mesmo deve inaugurar, creio que nas próximas 10 dias, mais ou menos, os primeiros leitos, essa a informação que nós temos,
do hospital, que terá 200 leitos, né? Dos quais aproximadamente 100 serão de leitos de UTI e outros de complexidade menor. Então, essa combinação de leitos de qualidade, que inclui aí pessoal, equipamentos, equipamento de proteção individual, ventiladores, todas as coisas que são necessárias num leito de UTI, com a reativação dos leitos federais, essa seria, e deve ser, não há saída, se não houver, é um compromisso com uma irresponsabilidade com relação às mortes e assistência das pessoas. Isso tem que haver. As autoridades têm que se entender em relação a essa articulação. Doutor Paulo, eu sei que o senhor trabalhou ativamente na época em que surgiu a AIDS, né? Era uma doença nova, era uma doença misteriosa, que causou muito preconceito na época, né? E a Covid-19, de certa maneira, também é uma doença nova, também é uma doença ainda misteriosa e que também causa os seus preconceitos. Eu queria que o senhor fizesse um paralelo, uma comparação das semelhanças e das diferenças entre a época do surgimento da AIDS e a Covid-19. Bom, existe uma diferença fundamental, que é o meio de transmissão. Quer dizer, a transmissão por via sexual ou sangue, ela é muito menos eficaz, né, para o vírus que se transmite, e, portanto, se ela é menos, digamos, a via de transmissão ela é mais facilmente interrompida. A epidemia de HIV/AIDS foi uma coisa, e essa epidemia em que você tem transmissão interpessoal por respiração e gotículas, não tem jeito. A transmissão, a contagiosidade é extremamente mais elevada. O que cercava a AIDS é exatamente o pensamento, a homofobia e tantas distorções que nós temos na sociedade brasileira, na sociedade contemporânea. Quer dizer, não se suporta o diferente, não é? Não se suporta o que está fora do que é intitulado a norma. E aí isso retardou, isso prejudicou muito o arranque de medidas de contenção para o HIV/AIDS. Depois, isso foi sendo superado. No caso atual, como a transmissão é via respiratória, que é uma via facílima e um vírus muito contagioso, existem diferenças, eu diria, quase abissais entre a epidemia de AIDS e a epidemia pelo coronavírus. Agora, com relação à fase futura, o senhor não acredita que vai haver um resquício de medo depois a pandemia controlada e tal, mas as pessoas ainda não vão ficar com medo de repente, abraçar umas às outras? Não vai haver um resquício de medo por conta desse confinamento tão longo que nós estamos vivendo? As pessoas não vão ficar receosas de terem contato umas com as outras? O que o senhor acha? Não há dúvida alguma a esse respeito, né? Primeiro, que nós vamos ter muitas pessoas com, digamos, sequelas da infecção, né? Nós sabemos que esse vírus não é apenas, não causa, ele se transmite pela via respiratória, mas ele é uma doença sistêmica, ele não é uma doença respiratória. Tem pessoas que vão ficar com dificuldades permanentes pelas lesões pulmonares, então vão ter que fazer cronicamente, né, por longos períodos de fisioterapia, ou seja, uma série de sequelas vão acontecer no plano respiratório, mas também a gente já sabe que esse vírus, por ser uma doença causal, uma doença sistêmica, portanto, a Covid-19 não é uma doença exclusivamente respiratória, ela é uma doença também vascular, ela também é uma doença que afeta o tecido cerebral e ela pode deixar sequelas, inclusive, neurológicas. A gente não sabe, porque os primeiros casos estão curando ou saindo com sequelas agora. Isso nós vamos ter que estudar no transcorrer do processo. E, por outro lado, isso que você muito bem situou, nós vamos ter uma mudança no comportamento, com certeza, né? A vida social vai sofrer um impacto
E, claro, isso vai, como a gente, para tudo na vida social e na vida individual dos seres humanos, também vai esmaecendo, vai ficando menos nítido. Então, nos próximos primeiros anos, seguramente nós vamos ter essas sequelas ditas sociais também, com certeza. E depois nós vamos esquecendo, o ser humano é capaz de sublimar muita coisa, né? De afastar da sua memória afetiva, que é o mais importante, mas da sua memória em geral. E nós vamos... O que é assustador também, né? É que nós não sabemos se essa epidemia, porque a gente tem muitos coronavírus, eu já falei um pouquinho atrás, circulando na nossa população. Eles não são causadores de doença, mas eles circulam. Este, por exemplo, se ele seguir o mesmo comportamento de outros coronavírus, ele poderá voltar em ondas aí de novo epidêmicas. Então, enquanto nós não sedimentarmos, não fortificarmos, digamos, a compreensão, o conhecimento sobre essa doença, nós vamos ter gente com medo e mesmo profissionais de saúde recomendando, olha, não, quando houver grandes aglomerações, usem máscara, que é mais ou menos o que os chineses, quando você encontra na Europa um chinês de máscara, quer dizer, você vê uma pessoa de máscara, isso há 2 ou 3 anos, você olha, é um oriental, né? Provavelmente o chinês. Os japoneses, os chineses, o pessoal de Singapura, o pessoal de Hong Kong, que são, entre aspas, acostumados digamos, a esses processos respiratórios frequentes e eles são recomendados a usar e usam máscara sem qualquer temor. Eu acho que isso vai continuar no Brasil. Nós vamos ver cada vez mais mascarados no Brasil, infelizmente. E tudo isso eu falo um pouco brincando, eventualmente, mas com muita dor, sabe? Muita dor, com muita tristeza, lamentando muito, porque uma das coisas muito bonitas que nós temos na sociedade brasileira é essa afetividade, digamos, calor humano que percorre o nosso sangue e percorre a nossa prática, enfim, coletiva de convívio. Então, é triste dizer, mas eu acho que vamos ter, sim, Ana, algumas sequelas dessa natureza e espero que, como coletivo, a gente consiga superar isso tudo e também superar os preconceitos todos que vão ficar, os medos do afeto, do abraço, do calor humano, etc. Eu sei que a área do senhor atual é muito ligada à questão da cooperação científica internacional, né? Inclusive, sua tese de doutorado, que foi defendida recentemente, né, tem a ver com isso. Nesse sentido, o que o senhor poderia dizer para a gente? O que a ciência pode dizer para a gente nesse momento sobre estudos para que a gente tenha vacina, para que a gente tenha medicamentos? O que a ciência pode dizer nesse momento? O que está sendo feito? O que a ciência pode nos dizer? Bom, são duas coisas. A primeira é que existem vários estudos de cooperativos na área de estudos clínicos para ver quais os melhores esquemas terapêuticos, examinar drogas que já são usadas para vírus, se funciona para o coronavírus, drogas já existentes, e também existem vários ensaios clínicos, e drogas novas que eventualmente vão surgindo. O remdesivir, por exemplo, é uma antiga droga. Não funcionou bem para o ebola, quer dizer, estava, sabe, num armário, assim, meio, vamos dizer, meio brincando também, num armário, e foi resgatado pelos pesquisadores, fizeram um estudo, a Universidade de Nebraska, inclusive, com a participação de um brasileiro, mostrou algum efeito, tanto que o FDA americano liberou, e agora os japoneses também liberaram o uso do remdesivir neste processo epidêmico, nas situações de casos graves, para ver se reduz pelo menos a letalidade um pouco e reduz também o tempo de permanência dessas pessoas nas UTIs. Então, esses estudos estão em funcionamento, estão sendo realizados. A Fiocruz, inclusive, tem um grande estudo cooperativo da OMS chamado Solidarity, que está estudando diversos esquemas terapêuticos. Esse hospital de campanha da Fiocruz, nós vamos ter
o uso de leitos que vão ser para tratar as pessoas, mas, ao tratá-las, você coloca elas em grupos terapêuticos e vai acompanhando os resultados, procurando parear para que o estudo não seja distorcido, porque tem mais jovens, tem mais mulheres, ou seja, é um pareamento que a gente faz, tornando os grupos semelhantes. Vacina, eu acho que só vamos obtê-la se obtivermos uma vacina estável, digamos, uma vacina que funcione realmente, dentro de 18 meses, 12 meses, 18 meses, se tudo correr bem. E o grande problema vai ser o acesso. O grande problema é que os países ricos do mundo eles já estão com todas digamos, a sacolinha de compra pronta, o dinheiro guardado para comprar, e os Estados Unidos fez essa pirataria internacional de atacar quando explodiram as coisas em Nova York, de mandar aviões à China buscando vou dizer, cortando a corrente de vendas que os chineses, principalmente os chineses que são os grandes produtores, né, de alguma desses equipamentos, incluindo máscaras, etc., etc. E eu faço parênteses aqui, espero que o governo brasileiro esteja sério, que é muito difícil desse governo ser sério em qualquer coisa, mas que haja seriedade no investimento em ciência e tecnologia e no investimento naquilo que nós chamamos complexo médico-industrial. Nós temos aí ventiladores desenvolvidos aqui no Brasil, na USP, na COP, ventiladores mecânicos, temos capacidade de produção de máscaras, de equipamentos de proteção individual, são coisas simples relativamente, que nós nunca nos preocupamos em ativar uma indústria, um complexo industrial para a área da saúde. Isso pode gerar muitos empregos e é importante para defender a vida. E não só numa pandemia, também em relação ao tratamento de doenças de outras naturezas, etc. Então, eu queria chamar muita atenção nesse parênteses aí e, finalmente, dizer que a expectativa que se tem, nós lançamos uma carta, entregamos uma carta na ONU ao secretário-geral Antônio Guterres e ao Dr. Tedros, na OMS, fazendo um grande apelo, um grito, como a gente chamou, um clamor, um cry em inglês, né, pela sustentabilidade, uma equidade sustentável na saúde. Quer dizer, não é aceitável que o mundo trate de forma diferente o acesso aos medicamentos, vacinas e todas as demais coisas necessárias para o tratamento da Covid. Então, tem que haver uma regulação da ONU, uma regulação da OMS sobre o acesso a esses produtos. E é obrigação dos países mais ricos contribuírem para que os países da África subsaariana e muitos países pobres da América Latina, que ainda existem muitos, e, sobretudo, da África e da Ásia-Pacífico, a garantir que a eles também não faltem produtos agora que o mundo reativou a sua indústria na área do complexo médico-industrial. Então, esse clamor foi muito bem recebido. Nós estamos com um encontro marcado para a semana agora, próximo início, meados da semana que vem, com a OMS, com a ONU em Nova York, a vice-diretora. Como? O senhor vai estar lá em Nova York, não, né? Não. Claro que tudo é virtual, tal como nós estamos conversando agora. Né? Mas igual vídeo chamada. Não, e eles definiram uma interlocução de altíssimo nível e nós temos todas as academias de ciência do mundo, que reúne mais de 30 mil cientistas das várias áreas do conhecimento, inclusive das ciências sociais aplicadas à saúde, as academias de medicina, a Associação de Saúde Pública do Mundo, a Federação Mundial, que eu tive a honra de presidir na década de 2006 a 2008, e como ex-presidente eu fui designado por eles não só para escrever a carta, mas para esse diálogo com a ONU e com a OMS, sou um dos interlocutores, e o processo que nós estamos propondo é exatamente esse, mobilizar todas as forças possíveis para criar um fundo que garanta que os países mais pobres do mundo
e as populações mais pobres dentro dos países não deixem de ter acesso ao que necessitarem. Isso não ficará apenas a pandemia. Isso tem que ficar como uma marca, como um carimbo, como uma coisa que cele corações e mentes em relação à equidade sustentável na saúde, para todas as doenças, para todas as pessoas, em todos os lugares. Isso é que a gente está chamando a ética da equidade em saúde, né? E esse apelo, nós esperamos que os países mais ricos, embora tenhamos muito pouca esperança dos Estados Unidos da América, pelo comportamento deles nos últimos meses em relação à pandemia e o desprezo do presidente Trump pelo multilateralismo, que é a cooperação internacional global, mas nós esperamos que a nação americana seja capaz de tomar partido e definir o seu próximo dirigente nas eleições desse ano, que seja um homem de bem, uma mulher de bem, não sabemos quem será o candidato e tal, e que essas pessoas, o próximo presidente dos Estados Unidos da América, seja alguém comprometido com o multilateralismo, que é a cooperação internacional, a única forma da humanidade poder viver com um pouco mais de tranquilidade, um pouco menos de terror, como nós temos vivido até agora. Bom, nós temos aqui já 35 minutos de entrevista, né? Já está bem suficiente, mas eu vou lhe pedir para terminar a entrevista fazendo um comentário mais político, né? Inclusive, o meu site é um site mais voltado para o jornalismo político, né? Todos os entrevistados, todos os médicos sanitaristas que eu entrevistei, doutor Pedro, doutor Azeredo, doutor Temporão, todos eles deram declarações muito negativas a respeito da atuação do governo federal, né? Como não poderia deixar de ser, né? Porque tem sido uma atuação realmente muito irresponsável, né? O doutor Pedro Reginaldo Prata citou que os governos brasileiro e americanos são governos mentirosos, né? O doutor Temporão declarou: nós estamos entrando num colapso e a culpa é do presidente da República, né? O doutor Azeredo Costa chegou a dizer que o Bolsonaro é pior do que o vírus, né? É um vírus pior do que o coronavírus, né? Então, eu queria que o senhor fizesse um comentário como é que o senhor avalia o comportamento do presidente da República ao protagonizar aí uma onda negacionista, né, em todo o país em relação à pandemia. Olha, o que eu vou falar é minha opinião e eu tenho a honra, o prazer, a alegria de ter nessa coisa que eu vou dizer a companhia dos cientistas brasileiros, dos médicos brasileiros, porque houve uma declaração, intensa declaração da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, da Academia Nacional de Medicina, da qual eu faço parte, eu sou um acadêmico titular da Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências, todas essas entidades se manifestaram horrorizadas com a atuação do presidente da República como pessoa, como autoridade, ao mesmo tempo que ele arrasta junto com ele muitos outros elementos, muitos outros dirigentes do seu governo, exatamente com um desprezo imenso pela dor das pessoas que faleceram, das suas famílias, ao prescrever, literalmente, prescrever que as pessoas se juntem, que as pessoas se encontrem, que as pessoas não tenham medo, porque isso é uma gripezinha, isso é um resfriadinho, né? E a gente tem que perguntar o que foram, então, as quase 10 mil mortes que já ocorreram no Brasil, o que serão as mortes que virão ainda, e que nós sabemos que serão muitas. Então, essa atuação contraditória entre o presidente e as recomendações mundiais, nacionais, dos cientistas, dos sanitaristas, é algo a ser profundamente lamentado, e nisso ele é seguido por uma quantidade enorme de fanáticos que, negando toda e qualquer seriedade em tomar em conta as recomendações, afinal, de quem estuda isso,
A sociedade tem gente que estuda isso, tem gente que estuda outras coisas, tem gente que faz música, ou seja, existe gente que trabalha com o tema da saúde pública, da ciência biológica, da ciência clínica, e essas pessoas todas são unânimes em recomendar um conjunto de medidas, todas elas negadas, todos os dias, de manhã e à noite, nos finais de semana, pelo presidente da República. Isso é lamentável. E a própria revista Lancet lançou ontem o seu editorial criticando como uma revista assim, a mais lida no mundo médico, a mais poderosa revista médica do mundo, tem mais de 100 anos, 120 anos de existência, tanto que ela chama o bisturi, né, o Lancet, quer dizer, numa época em que a imagem da medicina era o bisturi. Hoje é uma revista que reuniu ali uma crítica bastante aguda, né? E eu gostaria que, em vez de se basear em uma série de estupidezes que vêm da própria mente, o presidente Bolsonaro se inspirasse um pouco no primeiro-ministro do Reino Unido, que, tendo sofrido o impacto da doença no momento que seu filho nascia, hoje é um campeão, e ele era uma pessoa igual o nosso presidente aí, no início da pandemia. Então, eu esperaria realmente que mudasse essa estranha, essa quase obscena maneira de tratar uma coisa tão séria e o desprezo tão grande que está sendo dado às recomendações que fatalmente ou que seguramente reduziriam casos e mortes no Brasil. É lamentável e eu espero que em algum momento a razão tome conta da sua mente e esse presidente mude, que eu acho muito pouco provável, mas eu desejaria intensamente. É um momento de união, não é um momento de múltiplas puxadas daqui para lá, que a sociedade não vai entender as mensagens contraditórias. Doutor Paulo, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, né? Como eu falei, eu vou publicar essa entrevista em texto e em vídeo. Até o domingo eu vou publicar e mando para o senhor os links, tá bom? Maravilhoso. Eu vou agradecer muito, porque também gostei muito das perguntas que você fez e agradeço a oportunidade de falar para as pessoas que leem e que veem você aí no seu trabalho. Estou sempre à disposição, Ana. Obrigada, um abraço. Tudo de bom. Um abraço.